você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus, no furor dos ciclones bravios, ouço Deus, no cantar matinais dos pardais, ouço Deus, no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus nas saudades que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso nome, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de comunhão com a doutrina dos Espíritos, rogando a assistência amiga dos nossos irmãos da Casa do Divino Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e te pedimos, nesse instante, por todos os nossos irmãos que se encontram em dores, em dificuldades, que se encontram passando por provações. Pedimos por toda a humanidade, Senhor, para que possamos, com muita fé e esperança, passarmos por esse momento de provação em que nos encontramos. Abençoa a todos os trabalhadores da espiritualidade, que nesse momento, irmanados conosco, fazem o trabalho de alento, de consolo a todas essas almas que se encontram em aflição, a todos esses irmãos que estão partindo para a espiritualidade de forma tão repentina. E assim, Jesus, te pedimos que esteja conosco por mais esses instantes, nos conduzindo em nossos estudos, abrindo as nossas mentes e corações, para que possamos aprender a tua mensagem. Pedimos também que o irmão Helder possa ser intuído pela espiritualidade e possa conduzir com muito amor, com muito carinho, o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Boa noite, Helder. Bem-vindos a mais uma jornada de estudo do Livro dos Espíritos, que a gente estuda, reestuda e vai sempre buscando significados mais profundos. E ao relermos, ao refletirmos novamente sobre o que está escrito e ouvir outros de nossos irmãos, a gente consegue ver cada vez mais significado nas orientações que nos foram dadas pelos Espíritos, através da codificação, do codificador, de todos os médiuns que junto com ele trabalharam para produzir essa obra. É sempre muito importante lembrar, quarta-feira é um dia de estudo, é um dia também de
de participação. E é sempre muito bom lembrar que nós nos guiamos na doutrina espírita por uma obra que se coloca como nunca acabada. Por isso é muito importante a constante reflexão, porque é através justamente da reflexão daquilo que nos é passado que nós podemos agregar mais conhecimento e perpetuar e ir aprimorando a doutrina espírita e está sempre atualizada em dia com a vivência humana. A função dela na Terra é justamente essa. Vocês me desculpem um pouquinho o barulho, o vizinho está fazendo reparo aqui, mas não está fazendo toda hora, não. Esporadicamente. Hoje, a gente vai estudar a parte segunda do Livro dos Espíritos, né? O capítulo 11. Né? E a gente está indo para o fechamento do capítulo 11, que é o último capítulo do segundo livro. Então, a parte segunda fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? A gente tem dos espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito, quando se extingue a vida corpórea, né? O retorno à vida espiritual, da pluralidade das existências, as considerações sobre as pluralidades das existências, da vida espírita, ou seja, a vida fora do corpo, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos, de acordo com o seu grau, né, de evolução, e dos três reinos, que é o capítulo que fecha o livro. A gente hoje não vai fechar, mas já está se aproximando do final desse capítulo, em que os espíritos nos orientam sobre a divisão das existências nos três reinos, né? Os minerais, o reino vegetal, né, das plantas, os animais e os homens, né? Que para a doutrina espírita a gente tem aí uma quarta classificação, porque os animais são seres vivos, a gente vai ler sobre isso hoje, mas o homem está numa categoria à parte, porque ele tem noção da sua consciência, ele tem consciência de Deus, ele pode refletir sobre seu espírito. Se nós pudermos colocar há uma palavra que inclusive é muito usada por pedagogos, que é a praxis, né? O homem ele age e reflete sobre a sua ação. Então, quando a gente age e reflete sobre aquilo que a gente faz, é uma oportunidade que a gente tem de corrigir, da gente se corrigir, da gente se lapidar, da gente amadurecer, da gente evoluir. É um processo constante da existência humana, encarnados ou desencarnados, e que nos permite, então, a evolução. Então, para a doutrina espírita, é muito importante que a gente entenda que o homem tem uma responsabilidade maior do que a dos animais, por exemplo, porque os animais, ainda que dotados de vida, ainda que dotados de vontade, eles têm uma liberdade restrita, né, ao seu instinto, o que não é pouca coisa, né? Há vontade, existe a vontade, existe a intenção, mas ela é mais restrita do que a do homem. O homem é dado a capacidade de refletir sobre Deus, de refletir sobre a sua existência, sobre os seus atos, né? E interagir com o mundo material, quando encarnados, com muito mais veemência do que é dado, por exemplo, aos animais. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior. O nosso poder de modificar, o nosso poder de destruir, o nosso poder de construir, o nosso poder de transformar é muito maior do que o dos animais, por exemplo. O que, consequentemente, nos traz uma responsabilidade muito grande e a doutrina espírita nos coloca, então, a necessidade da reflexão. Então, o que essencialmente vai separar o homem dos animais é justamente a consciência de Deus. Entendendo um Deus da doutrina espírita que não é uma pessoa, não é alguém que fica anotando no caderninho, é algo que não cabe a nós, nós ainda não temos evolução suficiente para fechar um conceito específico de Deus. Deus é um fluido, Deus em tudo está, Deus é o que é a essência de tudo que há. Quando se começa a primeira pergunta é que é Deus? Não pergunta o que é, porque já cria um conceito de coisa. Ou quem é, porque cria um conceito de pessoa.
né? Então, nós seres humanos também estamos circunscritos a um determinado grau de entendimento que nos é dado atingir aqui nesse plano, no campo da matéria, num plano denso de matéria. Ainda não nos é dado todo o entendimento, né? E essa palavra nem é uma palavra que consegue abarcar a definição do que seria, digamos, a compreensão maior do que é Deus. Portanto, quando a doutrina espírita ela separa os minerais, as plantas, né, e os animais, o homem fica assim numa categoria à parte, com mais responsabilidade do que os outros animais. Os outros mundos existem plantas e animais? Sim, existem. Em mundos mais evoluídos, os animais e as plantas são mais evoluídos. Tudo é mais evoluído no mundo mais evoluído. Mas plantas e animais. E o espírito do homem, quando ali, habitando aqueles mundos, tem sim uma compreensão maior. E é justamente nessa compreensão que reside uma responsabilidade muito grande com a nossa evolução individual, com a evolução coletiva e, principalmente, sobre todo esse sistema onde estão animais e plantas e minerais, ao qual nos é dada a capacidade de interferir com tanta força, com tanta intensidade. E nós estamos vivendo um momento em que a gente é chamado, mais uma vez, a refletir, a uma praxis, ou seja, refletir sobre nossos atos individuais e coletivos em relação a justamente os minerais, as plantas e os animais, justamente pela nossa capacidade de interferir num sistema que é criado por Deus, portanto, todo interligado, inteiro em evolução, e dentro do qual a nós é dada uma capacidade muito grande de interferência. Não é? Hoje as discussões se dão no mundo inteiro sobre o que é que podemos fazer para minimizar o nosso impacto, por exemplo, no meio ambiente, como a gente amadureceu na discussão dessa matéria no mundo inteiro. Eu não sei, aqui todo mundo lembra quando se falava disso mais abertamente na imprensa, era coisa que as pessoas falavam que era de hippie, que era de bicho grilo, que era aquele pessoal natureba. No geral, a gente tinha muito pouca noção do impacto no nosso cotidiano, no nosso corpo, na capacidade de desenvolvimento de nossas crianças, na qualidade do ar que a gente respira, por conseguinte, em tudo. Porque nós estamos inseridos dentro dessa natureza, que é uma expressão poderosíssima de Deus. A gente tem uma incrível capacidade de interferir, mas as consequências também das nossas intervenções, nós as sofremos com muita veemência e nós impomos às outras espécies de animais e plantas, né, sofrimentos, extinção, a capacidade de poder estar aqui ou não e de estar contribuindo, porque tudo que é criado por Deus está contribuindo. Os minerais têm uma função mecânica? Tem, mas está contribuindo, eles têm uma contribuição. É importante que haja os minerais para a nossa existência e de tantas outras espécies. E os animais também, eles nos prestam um serviço de continuação da natureza. Sem abelhas, por exemplo, não há agricultura. As abelhas, a gente é interessante, se organizam em sociedade, mas elas têm um trabalho, elas são as polinizadoras essenciais. Se a gente extingue, por exemplo, as abelhas, a humanidade vai passar fome, porque não existe tecnologia que substitua o trabalho que as abelhas fazem. E aí, qual a diferença do homem para a abelha, apesar de ela ter esse trabalho tão importante? A gente pode refletir sobre isso. Né? O próprio corpo do homem tem uma capacidade muito grande de ter um impacto na natureza, né? Até a forma como o nosso corpo é formatado. O homem pode fazer um movimento de pinça. Vocês conhecem algum outro animal que pode fazer esse movimento de pinça? Isso nos dá uma vantagem de interferir na Terra que selou a nossa caminhada aqui no plano material, aqui no plano terrestre, como espécie humana. Tanto para aprimorar na busca de melhorias na nossa sobrevivência, que o corpo do homem é frágil, mas a gente é capaz de criar mecanismos para nos fortalecermos. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade de saber o que vai fazer com esse poder.
Aliás, com tudo, o que o Espírito nos coloca isso em todos os sentidos. Nada é ruim ou é bom, depende de como nós nos colocamos em relação a isso. A riqueza material pode ser muito boa, mas ela também pode ser a derrocada de uma pessoa, né? A pobreza é uma fonte de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo também ela pode servir de espaço de amadurecimento. Muitas vezes o sofrimento nos traz aprendizados que muitas vezes, se nós não tivéssemos contato com esse sofrimento, a gente teria mais dificuldade para entender, a gente provocaria mais sofrimento e, por conseguinte, sofreria mais também, porque existe tudo interligado. Tudo em transição, tudo progredindo e tudo interligado. Então, entender essas diferenças é muito importante para a doutrina espírita, justamente porque ela reforça e ela nos dá uma visão maior da nossa responsabilidade como humanidade, que nesse momento nos está sendo chamada com muita veemência e com muita força. Aqui, todos nós temos a noção de que o momento que nós estamos passando tem muito a ver com interferências que nós mesmos, como seres humanos, temos fazendo da Terra. E toda vez que há pandemias nesse sentido, elas têm sempre, no mínimo, um detonador de ação humana. Existe a lei de destruição? Existe a lei de destruição. Mas quando ela é feita dentro de uma lógica da natureza, ainda que com alguma interferência do homem, ela está de alguma forma. Quando ela é feita com uma intervenção humana que não respeita as outras demais leis naturais e divinas, obviamente nós vamos ter turbulências nesse aspecto. Inclusive para agravar. Tem um conceito muito interessante, que é um conceito, inclusive, muito bem nosso, né? Que é o conceito de não é epidemia. Toda epidemia, na verdade, também é uma sindemia. O que é uma sindemia? Sindemia de simbiose, sim de simbiose, né? E demia de pandemia. Ou seja, é uma pandemia que ela vai se alimentando, se retroalimentando de fatores sociais, econômicos e políticos que são muito ligados exclusivamente à nossa questão. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que vive num quarto e sala com mais 10 outras pessoas tem muito mais chances de contrair o Covid e de transmitir o Covid do que uma pessoa que pode ter um espaço maior, que pode trabalhar de casa, que tem uma alimentação melhor. Isso é garantia de que ela não vai ter o Covid e não vai fazer a passagem? Claro que não. Há vários fatores atuando. Mas os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores sociais, eles acabam interferindo. Alguém conhece alguma outra espécie que possa fazer esse tipo de interferência que não é humano? Você vê que é separado. O cachorro é um animal, ele tem uma interferência do todo da natureza. O castor, por exemplo, como madeira, absurdamente tem uma interferência, mas igual à nossa interferência, nós não conhecemos nenhuma outra espécie. Para além disso, nós não sabemos de nenhuma outra espécie capaz de refletir sobre as ações que se tem. Ter a consciência de Deus e poder se preocupar e buscar vislumbrar um futuro. E aí mora um grande poder e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que nos é dada por Deus para que a gente possa utilizar. E não adianta que isso não vai se dar individualmente, isso vai se dar coletivamente, né? É a lei de sociedade, nós somos todos colocados aqui, a humanidade terrestre, né? A humanidade ela se espalha por vários planetas, mas a humanidade terrestre é colocada aqui, e algumas soluções só são encontradas coletivamente, elas não têm como serem encontradas. É como se fosse um grande desafio que Deus nos coloca. Sempre há solução, mas algumas têm que ser encontradas coletivamente. E nós estamos recebendo esse chamado com muita força. Mais uma vez, e com novos elementos. Do que a humanidade, de nós, como todos, vamos agir. E como encontraremos nosso caminho de forma coletiva. E o coletivo, claro que começa no individual. Mas começa no individual, seja na ação, seja no ouvir e seja
na reflexão. De modo que tem uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ela é muito importante, e que acredito que se aplica muito, com muita veemência, os 5 livros das obras básicas do Espiritismo, que é a leitura de um livro realmente começa quando a gente fecha aquele livro. Enquanto a gente está lendo aquele livro, a gente está absorvendo as ideias. Depois que a gente fecha, é que a gente começa a refletir sobre aquelas ideias. Para daí buscar agir em consonância com aquelas ideias, se entendemos que aquelas ideias são válidas. Né? E refletir sobre as ações que tomamos depois que tivemos contatos sobre essas ideias, se elas foram positivas, se elas foram negativas, como é que elas podem ser aprimoradas e como é que elas podem ser propagadas. Então, a leitura de hoje, a gente começa a ouvir uma pessoa fazendo uma paráfrase, depois que a gente conseguiu ouvir a mensagem que ela nos quis passar. Aí começa o grande processo. É um processo coletivo. Não adianta que a gente não aprecie. E entender essa diferenciação. Porque em vez de 3, nós temos 4 categorias, é muito importante porque ela localiza, ela coloca, ela classifica o homem na sua inteira responsabilidade, no grande presente que recebeu, que é ter uma noção de Deus. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, também é grande responsabilidade de saber o que se vai fazer com esse poder. Um corpo com vantagens materiais em relação às outras espécies, capaz de modificações incríveis, além do homem, só o sistema natural. Né? A gente só não consegue vencer um sistema natural. Nenhum homem vai conseguir botar 2 bilhões de litros de água da Amazônia para o Rio de Janeiro todo dia. A gente só não conseguiu essa façanha. A gente não tem essa tecnologia. Mas fora o sistema natural, que é Deus expresso, porque a natureza é a expressão material de Deus. A água, o ar, os vulcões, o mar. E todos os processos bioquímicos que acontecem, eles não são dados. A Terra é rica e é generosa. Mas depois desse grande sistema, que a gente não tem o poder de destruir, né? Nos foi muito ensinado erradamente, proteja a natureza. A natureza é a expressão de Deus, o homem não pode destruir Deus. O que a gente pode, e acredito que não vá fazer, é alterar tantas condições para a nossa sobrevivência que a espécie humana, por um período, talvez não consiga habitar o planeta Terra, mas a natureza vai continuar existindo, porque se a Terra entrar em 1000 graus Celsius, continua sendo natureza. Ela não vai deixar de existir. E sempre se refazendo, né? Sempre se refazendo. Uma capacidade absurda de adaptação. Então, a responsabilidade do ser humano, de cada um de nós, com a espécie humana e com o sistema como um todo, porque há outros animais que precisam dessas condições da natureza para também continuarem existindo. É incrível. E é justamente a explicação mais específica dessas diferenças qual trata esse capítulo, que num primeiro momento, eu particularmente confesso, no primeiro momento, por que eu vou falar de reino animal, mineral e animal, depois de falar da função dos espíritos, da evolução dos espíritos, me pareceu assim, no iníciozinho, relativamente um tema não tão importante, perto dos outros, né, dos outros capítulos desse livro segundo, mas não é. Muito pelo contrário. É por isso que talvez ele feche, porque ele nos alerta para uma responsabilidade que, nesse momento, inclusive, a gente percebe na pele, está sentindo, no sentido geral, está sentindo na pele esta necessidade. E não só para nós, seres humanos aqui, mas as próximas gerações de seres humanos que vão reencarnar aqui na Terra. Que ainda que a gente saiba que a tendência do ser humano é evoluir, mas quanto melhor, quanto mais a gente conseguir se adiantar nessa caminhada, melhor a gente deixa para mais progresso. O progresso é infinito, a gente não tem condição de enxergar o fim dessa estrada. A nós não é dado esse poder, porque isso seria explicar Deus, nós não temos ainda esse entendimento. Né? A gente não sabe o que é a verdadeira felicidade. A gente tem uma noção de felicidade que nos é permitida pelos 5 sentidos físicos que a gente tem e os demais sentidos, claro, obviamente,
né? A doutrina espírita nos revela, mas que a gente precisa exercitar, que a gente precisa educar, que a gente precisa fazer merecer até, porque se não fizer por merecer, pode até ter aquilo bloqueado. Uhum. Mas é muito importante que a gente tenha essa noção muito clara e prática. Né? E entra aí uma questão óbvia do espiritismo, da doutrina espírita, de não ser dogmática, por isso, porque a gente precisa raciocinar isso. Nós temos que ter emoção, trabalhando em simbiose com a razão. É uma fé raciocinada. Então, obviamente, eu ainda não tenho a explicação racional para tudo, mas eu sei que tudo tem uma explicação racional, porque Deus tem suas normas, suas regras aqui nesse plano, e Ele não contradiz nunca as suas normas. Sempre trabalhando dentro dela. E aí é um chamado à reflexão, com bastante veemência, esta categoria em separado, né? São animais e homens, e a biologia entende, sim, dentro do ponto de vista científico-biológico, nós somos animais, mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista doutrinário, dentro da doutrina espírita, nós somos uma categoria à parte, justamente pelas questões aqui colocadas. Então, a gente vai agora para o item 592, né? Aí, quem mais quiser ler, tudo bem. Eu sempre peço a minha leitora oficial. Deixa eu só achar aqui Pronto, hoje eu estou com um arquivo digital aqui, a minha X. Pronto. Rose, você quer ler, Rose? Você está aí, Rose? Sim. Então, eu vou pedir para você, por favor, começando lendo o item 592. E você irá com Cristo. 592. Os animais e o homem. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm a esse respeito uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Então, estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para suas necessidades e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói com os dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais abaixo da brutalidade. Não sabeis vós distinguir? Reconhecei um homem pelo pensamento de Deus. Então, aqui já vai nos deixando claro, né, essa distinção. Muitas vezes, como eu coloco aqui, nós individualmente ou coletivamente nos comportamos muito próximos dos animais. Né? Quando a gente se destrói por qualquer coisa, quando a gente destrói a natureza, muitas vezes é muito brutal, porque o veneno essencial que o orgulho e o egoísmo muitas vezes nos faz, como seres humanos, cometermos coisas que são inacreditáveis, né? Recentemente estava vendo um documentário sobre a pesca industrial e de como a gente destrói, sabe? Na busca pelo lucro, não só a gente destrói todo o meio ambiente, todos os ecossistemas que estão ali, porque são aqueles navios gigantescos, são aquelas máquinas de pescar muito grandes, mas muitas vezes a gente também destrói até o lado bom de poder, por exemplo, se alimentar de peixe. Eu particularmente não como carne, mas se sabe que
Tem espécies que tem ômega 3, mas os peixes começam a ser criados em cativeiro, porque é mais no cativeiro, mas em cativeiro ele não vai produzir aquele ômega 3, porque ele não vai ter um ciclo de vida dentro do ciclo de vida que a natureza o colocou. Então ele vai se alimentar de ração, presos nos locais, eles começam a se atacar entre si, geram outras doenças, aí quem come corre o risco de pegar aquelas doenças. E aí você começa a perceber que acaba que é a inteligência usada de uma forma tão absurda, com o único e exclusivo objetivo de lucro, que acaba, ao invés de resolver problemas, criando mais problemas. Tanto para o sistema como um todo, quanto para si mesmo. De fato, a natureza humana, né, a compreensão coletiva humana, ela vem evoluindo ao longo do tempo em relação à natureza. Antigamente se ensinava que existia, né, níveis, né? Antes disso tinha outros no topo, mas vamos pegar no período da história onde o homem ficava no topo. Hoje já se ensina que é um círculo com o homem dentro daquelas espécies. Porque por mais poder que a gente tem, a gente também está interligado. E mesmo do ponto de vista ético e moral, a forma como a gente lida com os animais, a forma como a gente trata os animais, isso também reverbera no todo. Nós não estamos destacados, né? Esse destacamento é didático, essa categorização é didática. Na prática, isso tudo se dá, como também é colocado, de forma sempre transitória e tudo interligado. É sempre tudo muito, muito interligado. Então, agora, nós, como seres humanos, temos a opção de saber o quanto a gente está descendo. Se eu te dou um carro muito possante, com muitos recursos, né, com todo o conforto, para você fazer uma viagem com segurança, espera-se que uma pessoa de bom senso utilize esses recursos para fazer uma viagem segura. E não utilize esses recursos exclusivamente só para se divertir, ou achar que tem que chegar primeiro que todo mundo, ou porque o meu carro é mais bonito e mais veloz, eu vou sair ultrapassando todo mundo, vou furar sinal vermelho, não vou respeitar a faixa de pedestre, né? Se eu tenho um carro mais possante, com todo sinalizado, tenho um motor bom, posso controlar a temperatura, uma direção precisa, sabe? Eu posso freá-lo com mais precisão, ou seja, eu tenho uma capacidade maior de evitar acidentes. Eu posso, numa pista molhada, numa estrada com muitos carros, virar um carro sinalizador para ajudar os outros carros em condições piores, né, a não sofrer acidente, estabelecer um limite de velocidade, porque tem carro que vai derrapar. Então, eu tenho ali, né, a Terra nos foi dada, esse corpo nos foi dado um cérebro para traduzir, né, todas as mensagens divinas que chegam até a gente, para nos dar a capacidade de relacionamento com o todo, entre nós seres humanos, com os animais, com a natureza, com o todo. Agora, a escolha é nossa também. E claro que a gente veio evoluindo, isso não é uma coisa ruim, a humanidade vem sempre evoluindo. Mas em alguns momentos ela é chamada, tipo, ó, bora, tem coisa aí que tem defeitinho que já era para ter deixado, né? E aí vem a dor, que muitas vezes vem para nos alertar. Não é um castigo, a doutrina espírita não trabalha em termos de castigo, né? Deus não castiga, é tudo bom, sempre vem. mas ensina. É uma consequência que acaba, que é pedagógica, que ela nos ensina. Né? Muitas vezes é muito duro, a gente acha que não merece, ou que a lição foi muito dura, mas uma coisa ninguém pode negar, a dor ensina. Ela nos ensina muito. A gente pode ler a 593. Luiz, você que gosta de ler, você quer ler? A 593? Helder Luiz não está hoje, não. Então, Rose, se você quiser, então pode ler, ou se mais alguém quiser ler, se alguém quiser se voluntariar, pode continuar você, Rose. 593. Pode-se dizer que os animais não há de ser não por instinto? Isso é ainda um sistema. É verdade que domina o instinto. Na maioria, dois animais, mas não vês que agem como uma vontade determinada, é a inteligência, embora limitada.
Além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados, que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora, qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora ou fazem hoje. Nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta. Hoje seu som sumiu. Você fechou o som, Rose. Vai buscando Ai, meu Deus. Abriu, ó. Não, fechou de novo, Rose. É só abrir o microfone, ele tá fechado. O rio busca o mar, a abelha eu busco a Rose, você tá aí? Sim. Ok. Foi me entender. Posso continuar, ué? Pode. Então, vamos lá. O filhote isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado com limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Sentimos a esperança de... Helder, agora é você que está com o som fechado, querido. Pronto. A gente muitas vezes fica muito maravilhado e com razão, né, com algumas atitudes individuais dos animais. E quanto mais se estudam as espécies, mais a gente vê coisas fantásticas que os animais são capazes de fazer coletivamente, né? E que muitas vezes dá a impressão a gente de que não, eles são iguais aos seres humanos. É inteligência, os animais têm inteligência. Eles têm uma limitação. Até onde o ser humano consegue perceber, os animais têm uma limitação na sua inteligência, o que não os impede de fazer coisas incríveis, de tomar atitudes incríveis, inclusive em proveito próprio. Por exemplo, quando uma golfinha está em trabalho de parto, existe toda uma organização coletiva que a ajuda naquele trabalho de parto. Quando a gente vê a formação dos pássaros no céu, aquilo não se dá à toa. Eles, inclusive, se revezam, existe toda uma organização de posições ali para garantir que eles atinjam o objetivo de chegar a um determinado lugar. Né? De conseguir a comida que precisam conseguir, de se protegerem de predadores, e são comportamentos bastante complexos, muitas vezes. Incrivelmente complexos, e à medida que se vai estudando, mais se descobre. Então, sim, existe inteligência. Existe carinho. Quem tem um animal em casa, quem tem um cachorro, sabe? Um gato, sabe que tem até a sua personalidade, gosta mais, é mais quietinho, é mais arisco. O gato, então, é uma beleza. Se deixa logo claro, não tem muita... Gosto ou não gosto, acabou a conversa. Não tem muita... Então, sim, existe, mas existe uma limitação para isso. Limitação essa que o homem não tem. O homem acaba tendo seus horizontes de liberdade muito mais expandidos. Vamos para 594? Nós rogamos sua luz.
Posso ler, Helder? O meu livro é diferente um pouquinho, tá? 594. Tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Item 594A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não compreendem-se por outros meios, por vos comunicar reciprocamente. Vós, outros homens, só dispondes da palavra? E os mudos, facultados-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meio de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não gosta do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perceptível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Uma nota, né? Efetivamente, os peixes, que como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz. Devem ter meio de se divertirem, de se entenderem e de combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhe permita perceber os sinais que eu mutuamente faço. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem auxílio da palavra articulada? É isso aí mesmo. A natureza, ela tem mecanismos muito além da nossa imaginação, né? E importante ressaltar que as outras espécies animais, né, além do homem, elas têm um papel muito importante no sistema em que o homem vive. Não é porque não tem a mesma liberdade de inteligência, de reflexão, que não são importantes, né? Por exemplo, as abelhas, os tubarões e as baleias são importantes para a saúde do mar. O mar é um colosso, mas o mar ele está em condições de como a gente importantes para a manutenção, por exemplo, da vida humana. O mar ele precisa das populações de baleias e das populações de tubarões. Eles são atores importantes, entre muitos outros, porque a inteligência divina é algo fora mesmo da nossa imaginação. Então, cada animal se comunica, também passa mensagens uns para os outros, utilizando tecnologias mesmo, mecanismos que o homem não tem, por exemplo, ou que tem, mas não utiliza com tanta veemência, através da eletricidade, através da utilização da vibração do som, da mudança da cor da pele, e tantas outras. Tem livros e livros, de estudos, e artigos, e pesquisas inteiros ao longo do tempo, demonstrando as inúmeras formas como os animais são capazes de se articular. Existe inteligência. Existe inteligência, existe carinho ali, existe sentimento ali. Agora, não existe o grau de reflexão que nós temos. E o fato de ser assim não tira dos animais a importância dentro do sistema que vivemos, que é o sistema natural, que é o sistema que Deus criou para que possamos integrar, interagir com esse sistema. À medida que a humanidade vai evoluindo no pensamento, nos estudos, na ciência, na reflexão filosófica, que a doutrina espírita nos convida a fazer, vai se percebendo cada vez mais a incrível importância que tem os animais e as plantas também. O Helder levou em consideração
as encarnações, hoje eu não estou bem, o homem nunca está pronto, o ser humano nunca está pronto, né? Porque se ele evolui infinitamente, que a vida é infinita, a cada existência ele melhora, evolui, aprende mais e cria mais. Nós não estamos prontos agora, nem estaremos prontos nunca. Estamos sempre nos refazendo, né? Sempre nos melhorando. E é muito interessante que a espiritualidade escolhe justamente o pedagogo para ser educador, para ser o codificador. Por quê? Porque justamente essa é uma visão pedagógica muito estabelecida. Né? A gente nunca está suficientemente educado. Aliás, em nada que a gente se dedique a estudar, seja especificamente ou como um todo, o ser humano, a importância de estudar sempre é porque a educação, o amadurecimento é um processo que ele não acaba nunca. A gente não tem essa capacidade de vislumbrar um momento em que se diga assim, o ser humano está pronto. Agora está pronto. Mesmo os espíritos evoluídos, né? Mesmo os evoluídos. Aliás, são os espíritos evoluídos que justamente é como se você fosse subir uma montanha maior e à medida que você vai subindo, você vai vendo mais paisagem. Nunca acaba de chegar a paisagem. Para você, quanto mais alto você vai, maior fica a sua visão. Mas uma visão maior de um cenário maior também ele traz uma necessidade maior de compreender aquele cenário. Portanto, é um processo que nunca se acaba. Isso vale filosoficamente e do ponto de vista prático também, essa coisa. Vai estudar para quê? Ah, você já passou de tal idade, você vai continuar estudando, amigo? A última coisa que você vai fazer, a minha de um livro para estudar, eu já vou estar indo muito bem. Cabe ao ser humano buscar o saber, ouvir aquele que tem mais experiência, ler um livro, ouvir uma música, observar uma pintura, seja lá por sua forma, porque existem muitas, do ser humano buscar se educar e amadurecer, é um processo contínuo. Então, não faz sentido a gente delimitar um limite cronológico. Você pode usar o seu conhecimento para ganhar dinheiro, construir fortunas, isso também, então, faz parte. Mas a educação não é só isso. A educação não é só isso. E ela não acaba aqui nesse plano. Pelo contrário, acaba aqui no mundo espiritual. Nós sabemos que nós vamos ter que refletir sobre o que aconteceu aqui como forma da gente entender nossa caminhada espiritual. Ou seja, a educação é uma linha contínua, a gente não tem como ver no final. Não tem como parar, Vamos para 595? Só um instantinho aqui. Quando ele fala aqui que há animais que não têm voz, né? O que seria essa voz? Seria o próprio latir? Fiquei meio na dúvida nisso. Ouvinte, né? A voz parecida com a humana, ou um cachorro que late, que usa, por exemplo, a emissão do som, a vibração das ondas de som. Que emite, né? Emite som. Justamente, para ser entendido. Há animais que eles não têm essa coisa, se comunicam de outras formas, tem outros mecanismos para se comunicarem. A gente costuma prestar mais atenção nos animais que tem, né? Os pássaros emitem som, as baleias emitem som, os tubarões não emitem, as baleias... Oi? As formigas não emitem som. Barata comunicam de forma diferente. Barata não emite som. Até os mosquitos emitem som. Barata não emite som, cobra não emite. Às vezes não emite para nós alcance. Entre eles emite. Também ainda tem essa possibilidade. Eles podem emitir. Nós não entendemos a linguagem deles. Né? Eles podem e os nossos não captarem. Uma coisinha aqui. Quando está falando dessa parte desses que não emitem som, são geralmente esses animais, os menores, né? Tipo bactéria, coisas que a gente não percebe o som deles, mas todos esses se comunicam entre si, só que de forma diferente, através de energia, através de vibração. Então, por exemplo, até as abelhas, as formigas, eles são almas-grupo, né? Que depois vão se individualizar, que eles vivem uma comunidade, eles funcionam como uma comunidade, eles se comunicam e fazem todas as coisas que eles têm que fazer, né? O serviço que a formiga tem que fazer, o serviço que a abelha tem que fazer, e um grupo, uma comunidade. Depois, com o tempo, é que elas vão, né, passando a evolução,
que não acontecerá aqui na Terra. Então, a gente não vai ver a abelha que vai começar a falar, ou o cachorro que vai começar a falar aqui na Terra. Aí são processos evolutivos, né, que vão muito além. A evolução é relativa. O ser humano é o mais evoluído, pelo menos na inteligência, né? Então, os outros acompanham, eles vão evoluindo, cada um no seu degrau, né? Nenhuma abelha vai chegar ao ponto de conversar comigo, nenhuma mosca vai conversar comigo. Olha, no meu grau de vai conversar com outra mosca, com outra abelha. Bacana isso. Que foi, Helder, que tu tá rindo? É bacana que assim, se um dia que uma abelha conversar comigo, eu acho que eu saio correndo, não estou preparado para isso. Olha, eu de vez em quando bato um papozinho com elas, elas não me respondem, mas eu faço. Não, converso com as plantas, eu gosto também, mas assim, ainda me respondem mais intuitivamente, digamos assim, por observação pelo tempo do que... Esse capítulo ele é muito assim complexo. Esse último item, número 3 aqui, é que vai ter bem mais explicação a respeito dessas interrogações nossas. Vamos ler a então, para a gente fechar, aí a gente consegue fechar todos os itens hoje. Vai até onde o seu item? A 595, é o último de hoje. É assim. Posso ler? Pode. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquina, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimos inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuína, restrita aos atos da vida material. Então, assim, essencialmente, né, o que esses itens nos colocam, né? Você tem o reino mineral, você tem o reino animal, né? Você tem os homens e você tem os animais vegetal e você tem os animais, mas o homem dentro do reino animal ele faz uma categoria à parte pela sua capacidade de reflexão, pela sua capacidade da busca de entender um Deus, né? Podemos também colocar pela sua capacidade de praxis, né? Ou seja, de pensar as suas ações, de planejar o seu futuro, o que não tira dos animais a sua importância dentro da natureza, que é divina, e tudo que é criado por Deus é importante tanto do ponto de vista material aqui na Terra, quanto também do ponto de vista espiritual, né? A doutrina espírita nos deixa isso bem claro. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Só complementando isso aí que você está falando, né? Você fala da importância dos reinos, né? Do animal. E a gente refletir também na responsabilidade do homem, né? Sobre esses reinos, né? É isso que ele falou na primeira questão. O animal, principalmente sobre o reino animal, né? Porque a gente acha que por a gente ter essa inteligência, ter o nosso livre-arbítrio, a gente está assim, no topo da pirâmide, né? A gente acha que esses outros reinos estão aí para nos servir. Dentro dessa lógica, que na verdade não é só isso. Principalmente o reino animal, né? Porque a gente vê que quanto ainda existe, apesar de toda evolução, né, do ser humano, em termos de sentimento e tudo, essa relação com os animais melhorou muito, mas a gente ainda vê que ainda existe muita crueldade, né? Ainda se faz muita crueldade com os animais. É verdade. Então, a gente refletir sobre essa responsabilidade, né? Que aquilo é um ser vivo, assim como nós, e nós passamos por esses reinos. Né? Nós viemos disso tudo. Quando éramos os espíritos com E minúsculo, né? Sem o livre-arbítrio, nós pertencíamos
a essa graça. A nossa trajetória evolutiva vem dos reinos minerais, vegetal, animal, né? E a gente, eu acho que ainda tem muito que evoluir, né, sobre essa questão. E fica sempre a nossa reflexão e buscar, dentro da possibilidade, né, aplicar no nosso dia a dia. E começa sempre, né, na vontade individual, que vai se somando, é igual a gota que forma o oceano, né? O oceano é gigante, mas se não fosse as gotas, não tinha oceano. Então, a gente buscar no nosso pensar individual, no nosso agir individual, na nossa prática, né? E na nossa reflexão, como a gente pode continuar evoluindo e ajudar, né, nossos irmãos e irmãs aqui na Terra também evoluir. Olha, eu quero muito agradecer mais uma vez a oportunidade. Desculpa qualquer coisa, eu fiz esse estudo, fiz uma releitura hoje à tarde. É um tema que é fascinante, a gente fica com vontade de falar mais, assim. Mas quero muito agradecer os irmãos desencarnados, que buscaram me intuir, porque eu realmente fiquei bem lento de pensamento com a notícia que recebi um pouco antes, mas acho que a gente vai conduzindo com carinho, com a ajuda. Quero agradecer a toda a ajuda, colaboração também. Obrigada, Helder. Helder, gratidão, excelente. Nossa, o início eu fiquei assim, sabe quando o seu queixinho cai assim, fala, nossa, era tudo isso que eu estava pensando e eu não conseguia colocar em frases. Muito bom, filho, excelente, gostei. Tá? Intuição. É a intuição dele estava. Hoje até meu coraçãozinho ficou quente, fervendo. Aí eu falei, isso é bom, isso é bom. Então, estamos sendo ajudados para compreender melhor a nossa função aqui na Terra, né? Verdade. Meus amores, eu agradeço muito a todos a participação. Pedir, então, a Valquíria, você que gosta de fazer a prece final, meu amor. Galera, e agradecer muito, gente. Tem sido muito importante estar aqui com vocês, estudando, aprendendo, principalmente nesses momentos que está tudo tão difícil para todo mundo, né? Cada um com seus problemas específicos, até aqueles que não parecem estar sofrendo ou sendo atingidos pela Covid, mas estão com outros problemas de saúde ou problemas familiares. Então, o desafio está grande para todo mundo. A cobrança para cada um de acordo com os seus feitos, né? Então, a gente não tem como julgar, tem que ser amigo, ser compreensivo e tentar ajudar tanto a nossos irmãos e irmãs encarnados, desencarnados, quanto aos nossos irmãozinhos menores, que são os animais, né? Que a gente está aqui também para ajudá-los na evolução deles. E aquilo que a gente for aprendendo, for conseguindo fazer, o pouco que seja, como disse o Helder, é uma gotinha que vai alimentando o nosso oceano de amor. Então, para vocês, eu desejo uma ótima noite, que Deus esteja com todos. Grande beijo da Valéria. Vamos fazer a prece. Então, meus irmãos, graças a Deus, nós agradecemos a oportunidade desse grande estudo com o nosso irmão Helder. As palavras muito bem colocadas, muito bem explicadas, nos satisfez bastante, nos esclareceu muita coisa. Não vimos nem, Pai querido, o tempo passar. Foi tão boa a explanação que nós não percebemos que passou essa hora, de tão rápido que foi, de tão bom que foi ouvi-lo. Que Jesus continue abençoando o nosso irmão, que ele possa cada dia mais se preparar, estar em paz, em calma, conectado com a espiritualidade superior, para que possa passar para nós esses ensinamentos. E que nós possamos, Pai, em breve, determinado pelo seu tempo, pela nossa hora, pelo nosso merecimento, estarmos de volta à nossa casa, no nosso estudo presencial, para que tenhamos a oportunidade do nosso irmão ainda nos colocarmos em grupo, fazer roda de cadeiras, né? Círculo, para que essa explanação fique melhor ainda, como sempre foi.
Pedimos, Pai querido, por nossos irmãos e amigos que desencarnaram recentemente, pelos seus familiares, seus genitores, que todos possamos encontrar um meio de nos acalmarmos, de acalmar a nossa alma, para que possamos aceitar essa nova situação, esse novo processo de elevação da Terra, elevação do planeta em que nós estamos vivendo, com agradecimento, serenos, sabendo que isso é para a nossa elevação moral, para o nosso adiantamento, para a melhor formação do planeta, a mudança do planeta, que nós sabemos que a Terra, graças a Deus, o nosso planeta querido, não para de evoluir, jamais morrerá, jamais acabará, se refaz todas as horas, todos os dias, independente da nossa vontade, independente das coisas que nós o agredimos, independente do que conseguimos fazer de pernicioso para o nosso grande companheiro e amigo e acolhedor do nosso espírito, que é o nosso planeta Terra. Por isso, Pai querido, nós te agradecemos por essa encarnação e te pedimos, fique conosco, nos fortaleça a cada dia, fortaleça a nossa fé, nos ajude a estar sempre pensando no nosso próximo, sempre ajudando os nossos irmãos através dos nossos pensamentos, das nossas orações. E nos ampare e nos ajude com a sua misericórdia e o seu amor, agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. O momento de hoje foi a vacina, né? Hoje eu tomei a vacina, uma dose só. O Helder, nosso novo jacarezinho. Eu sou igual criança para agulha. Você tomou da chance? Tomou da chance? Da chance, eu não sabia, não. Eu fui para tomar a vacina que tivesse, que eu já, o dia, né, pela idade, pela calendário de idade. Aí, quando chegou na fila lá, eu perguntei, não, é da Janssen. Pelo menos é uma dose só, porque eu morro de medo de agulha. Helder, pelo amor de Deus. Desse tamanho, Helder. Eu ainda sou daquele que vai tomar anestesia no dentista para deixa eu respirar. Ô, Éder, medo tem tamanho. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Santinha. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Maria. Boa noite, Valéria. Enelda, todo mundo. Fraternidade e amor, pra ti que é tolerante.